que nós temos que fazer é estar nas mãos dele. Declarar de todo o nosso coração que verdadeiramente dependemos dele. Precisamos dele. E sem ele nada podemos fazer. Por tudo aquilo que nós temos visto nos últimos tempos, nós podemos dizer que os sinais da segunda vinda de Cristo têm se intensificado. E aí gera um cuidado ainda maior com relação à nossa vida, a vida de cada pessoa. A Bíblia diz que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Quando nós declaramos a Jesus, é uma declaração pessoal que tem que ser feita de todo o coração. E a palavra de Deus nos diz, nos garante, que em Cristo Jesus, o Deus eterno nos faz templos do seu Espírito Santo. E o Espírito de Deus é uma pessoa da Trindade Santa. E não são poucas as vezes que, até mesmo em algo que falamos, nós sentimos o Espírito de Deus tocar no nosso coração, como se estivesse dizendo assim: o que é que você tinha que falar isso que você falou? O que é que você tinha de fazer isso que você fez? Hoje de manhã falamos um pouco sobre Davi, um homem que foi segundo o coração de Deus, talvez o salmista mais conhecido das Sagradas Escrituras. Uma vida tremenda, uma vida que foi vivida na presença do Senhor, mas isso não impediu que ele errasse, que ele falhasse. Mas uma coisa importante é que quando ele percebia que havia errado, que tinha errado, havia um mover do seu coração, um mover de arrependimento. E esse mover de arrependimento, quando vem do coração, é o que tem valor diante do Senhor. Os atos litúrgicos não têm nenhuma importância para Deus. Quando o Senhor diz que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, está lá espírito, o está com letra maiúscula. É o Espírito Santo. Então nós precisamos verdadeiramente estar diante do Senhor. Não somente, eu tenho dito a vocês praticamente todos os cultos, não somente concedendo espaço para Ele agir, mas aceitando tudo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. E o trabalhar de Deus, ele é contínuo, ele é constante, ele é crescente à medida que concedemos espaço. Ele vai trabalhando e no dia que Ele deixar de trabalhar na nossa vida, é porque a gente já está no céu. Então o Deus que está na eternidade, Ele conhece todas as coisas. Nada escapa dos seus ouvidos ou dos seus olhos. E aí, diante de tudo que a gente tem visto, tudo que tem acontecido no mundo, eu entendo, irmãos, e eu entendo biblicamente, que há uma necessidade cada vez maior da busca da santificação. Quando eu falo sobre santificação, eu sempre sou movido a ressaltar que a santificação que a Bíblia fala é diferente da santificação que o mundo imagina. E se a gente observar, a mensagem bíblica, ela é simples, profunda, ela é objetiva. Quando a gente apenas lê rapidamente, ela não é tão simples nem tão objetiva. Mas quando a gente para e aí analisa a palavra, começa a estudar essa palavra, a meditar nessa palavra, o Espírito Santo vai operando em nossa vida, ele vai trazendo o entendimento, ele vai fazendo com que o esclarecimento, as interpretações, não sejam resultados daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente acha ou daquilo que a gente viveu.
mas exatamente aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então, santificação é separar do mundo, ou seja, não aceitar tudo aquilo que o mundo tem como normal e natural, mas que são coisas contrárias aos princípios bíblicos. Olha, irmãos, o único que não pecou foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem, ele foi tentado em todas as coisas, mas em nada ele cedeu à tentação. Então ele é o nosso exemplo de vida. A igreja é a noiva, que precisa estar preparada. Eu confesso para vocês que antes da minha verdadeira experiência com o novo nascimento, eu ficava meio, deixa eu usar um termo nordestino, eu ficava meio invocado com esse negócio de dizer que a igreja é a noiva. Mas a igreja é noiva. Ela precisa estar preparada. Ela precisa estar pronta. Mas o Espírito de Deus está habitando em nós. Então o seu trabalhar vai depender de como nós concedemos esse espaço que eu acabei de citar e como aceitamos as transformações que Ele tem que fazer em nosso ser. Então a igreja não é para viver sobressaltada. Não. A igreja é para viver em paz, feliz. Por quê? Porque nós sabemos a quem servimos. Nós sabemos quem habita em nós. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém Celestial. E eu confesso a você que nessa madrugada, eu comecei a meditar num texto, talvez um dos textos mais conhecidos do povo de Deus. E aí eu senti de uma maneira muito forte, de trazer isso para a igreja hoje. Eu quero ser objetivo, falando de um tema que você já conhece muito bem, mas uma coisa que eu entendo é que quando Deus fala com o pastor para trazer algo para a igreja, é porque é necessário trazer. Primeiro, para a vida do próprio pastor e para a vida da igreja. Então eu vou tratar de um tema que é muito conhecido, mas que pela graça e misericórdia do Senhor, diante da sua permissão ao Espírito de Deus, Ele vai estar trabalhando na sua e na minha vida, na nossa vida, neste final de tarde e daqui a pouco início de noite. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Eu creio que o texto é mais uma expressão do amor de Deus para conosco. O Deus que é rico em misericórdia, em graça e pelo imenso amor com que nos amou e continua nos amando. Tanto a misericórdia quanto a graça vem a nós, igreja, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então foi lá no Calvário que Deus demonstrou detestar completamente o pecado e amar intensamente o pecador. Então nós sabemos que Ele faz separação entre o ser humano e o seu pecado. O apóstolo Paulo, ele não somente fala sobre a nossa salvação, mas também sobre a motivação de Deus em nos salvar. E ele enumera 4 palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. Então, quando a gente para e sabe que tudo de Deus é no absoluto, então imagine o amor, a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. Ao ressuscitar a Cristo, Deus demonstrou a sua suprema grandeza e poder ao nos salvar.
Ele demonstrou a suprema riqueza da sua graça. Então Deus nos ressuscitou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, e deu-nos vida juntamente com Cristo. Então, quando a gente para, a gente pensa o seguinte: Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então a nossa vida não é nossa, é do Senhor. Na verdade, nós não temos nada. Ele nos dá a posse de algumas coisas. Chegamos ao mundo sem nada e voltaremos sem nada. Então nunca nos esqueçamos de que a salvação é um presente, não uma recompensa. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo Jesus. Então a obra da salvação plenamente realizada por Cristo Jesus, não cabe nenhum complemento. Não cabe mais nada. Aí alguém diz assim: não, Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Aí eu me lembrei agora da minha professora de português. Mas, porém, todavia, contudo, se você não guardar o sábado, aí acabou. Não. Jesus é Senhor até do sábado. Nós não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. Então, quando alguém coloca alguma coisa como complemento à obra da salvação, ou se retira, aí você precisa ter muito cuidado, porque não está de acordo com os princípios bíblicos. Agora, a salvação é pela graça, mas também por meio da fé. É porque todo o nosso relacionamento com Deus tem que ser por meio da fé. É a graça que nos salva pela instrumentalidade da fé. Agora, igreja, é a palavra de Deus que nos faz saber que os nossos dias são como a sombra que passa. Eita Jesus! Os nossos dias são como a sombra que passa. Aí eu entro naquela parte, de vez em quando eu faço umas perguntinhas e você responde na sua mente, no seu coração. Se é assim, como é que eu estou desfrutando? Eu prefiro usar desfrutar do que usar cada momento de vida que o Senhor nos tem concedido. As preocupações, elas são naturais do ser humano. Deus não está dizendo para a gente não ter a provisão para o amanhã. Não, a gente tem que fazer a provisão para o amanhã. Ele não está dizendo que é para cruzar os braços e não fazer mais nada. Não, não, absolutamente. Então, se Ele nos faz saber que os nossos dias são como a sombra que passa, isso deve nos fazer não somente pensar na eternidade, mas também procurar dia após dia estar em submissão ao Espírito Santo. Sabe que às vezes a coisa, se o alicerce ele não estiver bem feito, no momento das tempestades, tsunamis, terremotos, a casa não vai ficar de pé. E a nossa casa, a nossa vida, precisa ter os alicerces sendo aprofundados eu não digo a cada dia, eu digo a cada momento em Cristo. Uma vez conscientizados de que somos falhos, de que somos pecadores, uma vez conscientizados de que a nova criatura em Cristo Jesus não consegue mais viver na prática do pecado, o que é que nós temos que fazer? Abrir cada vez mais espaço na nossa vida
para que o Senhor verdadeiramente possa reinar. Mas nós não podemos nos esquecer de que estamos no mundo. O que é que o Senhor diz? Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se sabemos que a carne é fraca, então nós temos que fortalecer o nosso espírito. Geralmente fazemos 3 refeições para o nosso corpo e para o nosso espírito. O alimento do espírito é a palavra de Deus. Eu digo que a internet ela foi criada para nós, povo de Deus. Agora, tem muita coisa boa e muita coisa ruim. E não são poucas as vezes que nós estamos perdendo tempo com coisas ruins. Um alimento de má qualidade, que não tem vitamina alguma para o nosso espírito. Então, é como se o espírito fosse ficando, imagine, alguém raquítico, que não se alimenta. E esse alimento, ele é necessário, não somente para o fortalecimento do espírito, mas para que possamos enfrentar as lutas, as adversidades do dia a dia. Cada dia é uma batalha. O que é que Jesus nos diz lá em Mateus? Basta cada dia o seu próprio mal. É bíblico. O que é que ele nos diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele também nos diz que em Cristo Jesus, nele, nós somos, não seremos, nós já somos mais do que vencedores. Ou seja, a vitória final, ele já nos concedeu. Ele já nos deu. Mas o Senhor também diz que aquele que perseverar até o fim, perseverar. Eu vou permanecer no caminho que é Cristo. A palavra dele tem que permanecer ativa na vida de cada um. Eu não posso responder por você, não posso responder por meus filhos, não posso responder por meus netos, como você também não pode. Mas nós temos o dever de proclamar essa palavra onde quer que estejamos. E sabe quando é que a gente proclama a palavra de uma forma tremenda? Na maioria das vezes, quando a gente fica calado e só faz testemunhar. Então, se temos esse conhecimento, se sabemos de tudo isso, nós precisamos aplicar esse conhecimento, que não é nosso, mas é do Senhor, na nossa vida. E dessa forma, estaremos influenciando as pessoas, onde quer que estejamos, diante de toda e qualquer circunstância. Amém? Amém? Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então a presença divina tem por objetivo fazer o quê? Nos ensinar, nos dar o discernimento e nos fazer lembrar dos ensinamentos de Cristo. Para quê? Para que possamos aplicá-los no momento certo, na hora exata da nossa vida. Irmãos, a pergunta sempre será praticamente a mesma e deve ocorrer não somente uma vez ao dia, mas em todo o tempo de cada dia da nossa existência. Estou permanecendo em Cristo e a sua palavra está permanecendo em mim? É cada um. Eu tenho aprendido que o agir de Deus não depende de absolutamente nada, senão da nossa determinação em transmitir a sua palavra através da nossa vida. A gente precisa estar aqui. Deus tem esse lugar maravilhoso, protegidos da sombra, protegidos do calor e do frio.
igreja é necessária. É necessário que a igreja esteja reunida. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte: não é dar o conselho que a gente dava antigamente. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, não. Procure uma igreja que esteja mais próxima da palavra. O Senhor nos ensina que todo extremo é perigoso, tanto do lado de lá como do lado de cá. Agora, se a resposta, que estou permanecendo em Cristo, e as suas palavras estão permanecendo em minha vida, se a resposta for positiva, então nós devemos nos manter lembrados de que a nossa vida em tudo deve ser vivida para o louvor da glória de Deus. Todo dia eu falo isso, todo culto eu falo isso. Que precisa ser algo que desperte aqui na gente. Espera aí, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando, onde estou indo, para onde estou olhando, vai ter como resultado o louvor da glória de Deus? Mas se a resposta for negativa, ou se houver dúvidas, não é? Então deve ser um sinal para que façamos o autoexame e nos voltemos para Ele. Afinal de contas, Jesus entregou a sua vida há mais de 2000 anos para que pudéssemos viver em sua presença aqui na terra e eternamente nos céus. Amém? Tiago fala da regeneração mediante a fé, e Paulo nos faz saber que a graça de Deus nos alcança por meio da fé, e somos salvos. Daí a sua recomendação, lá em Tiago 1:22, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Eita, não é só ouvir, tem que praticar. Agora tenha consciência de uma coisa: eu não sou melhor do que você, como você não é melhor do que eu. Todos nós somos pecadores, mas em Cristo Jesus, mais uma vez, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Por mais que a gente tente fazer, a gente não vai conseguir fazer tudo certinho não. Mas o nosso olhar está em Cristo, olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, se o nosso olhar está em Cristo, nós estamos olhando para aquele que é perfeito, que Ele está vivo. Agora, não mais como o Messias, mas Jesus, Deus, o Filho, assentado à direita de Deus o Pai, intercedendo por nós. Então, eu entendo e percebo a necessidade da busca da santificação, irmãos. Repito, de uma maneira mais intensa. O sistema mundano é maligno e procura destruir vidas, afastando-as dos princípios bíblicos. Então Satanás quer o quê? Nos destruir. Destruir a igreja e destruir o mundo. Então o homem só tem duas opções: ou serve a Deus, ou guerreia contra Deus. Guerrear contra Deus é aceitar princípios contrários aos seus ensinamentos. Eu não consigo entender como é que alguém se diz cristão e é favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. As pessoas devem ser tratadas muito bem. A vontade de cada um precisa ser respeitada. Mas o que foi que eu falei agora no início? Que Deus faz separação entre o homem e o seu pecado. O fato de tratar alguém bem não significa compactuar com o seu pecado. Mas em Cristo Jesus nós temos o dever de mostrar o que as Sagradas Escrituras nos dizem, o que ela nos ensina. E o que é que a gente pode fazer mais, pastor? Além de transmitir a palavra, orar. Olhe, duas coisas que a igreja contemporânea não tem feito como deveria: orar e buscar a palavra. Não é o tempo de oração, eu entendo assim, é a qualidade.
palavra nos ensina que a gente tem que estar conectado com o céu o tempo inteiro. Mas aí tem o trânsito, aí tem os problemas, tem as lutas, tem a dificuldade de ganhar pão, tem tudo. Mas o nosso Deus é maior. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. A igreja sempre atrairá as pessoas através da palavra. Então vai cantar a palavra, ou seja, vai adorar com a palavra, vai louvar com a palavra, vai ministrar a palavra. Vai dizer não, a Bíblia não precisa de complemento algum, porque ela é vivificada pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Guerrear contra Deus significa estar deliberadamente, na maioria das vezes, quando a pessoa conhece a palavra, fazendo a vontade do maligno, que veio para roubar, matar e destruir. Agora, o fato de estar na igreja não é garantia de ser salvo. O que garante que estamos salvos é o novo nascimento, uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas se a gente não mortificar o velho homem, a cada instante, agora, ele vai levantar e vai levantar pior do que antes. Eu não quero, na minha vida, entenda o que eu vou falar, agir, quando eu falo agir, eu falo falar e fazer determinadas coisas porque herdei dos meus pais terrenos. Eu quero falar e agir do que tenho herdado do meu Pai eterno. Por quê? Porque é uma nova criatura, gente. O olhar tem que ser diferente, o falar tem que ser diferente, o agir tem que ser diferente. Irmãos, eu falo para você, eu não tenho que esconder nada. São poucas vezes que eu tenho que voltar e pedir perdão e dizer, olha, desculpa, me perdoa, não foi isso que eu quis dizer. Nós temos batalhas internas, externas. As piores são as internas. E elas têm que ser vencidas. E elas só serão vencidas à medida em que estivermos concedendo mais espaço para o Espírito Santo agir. Não tem outra saída. E quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos dá. É o próprio Tiago que diz que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e a ninguém vai criticar. Sabedoria que vem do alto. A igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja no mundo inteiro. A igreja é contemporânea. A igreja vem sendo bombardeada com heresias. E a falta do conhecimento bíblico tem sido a razão de muitos estarem sendo enganados. Como é que você não vai ser enganado? Você tem que conhecer o assunto. Qual é o assunto? É Bíblia. Então quando liga a internet, tem um cara com voz mansa, voz agradável, fala, epa, esse cara está falando, mas não está de acordo com a palavra não, peraí, desliga esse negócio, vamos ver outra coisa. Por que a igreja tem que dar a doutrina? Porque é nesse momento a igreja reunida que a gente tem que falar da palavra. A gente tem que estar ministrando essa palavra. E essa palavra ela tem que ser ministrada a tempo e fora de tempo. Da mesma maneira que tem que ser testemunhada lá fora a tempo e fora de tempo. Eita Deus, aleluia. Muita gente sendo enganada. Às vezes tem peraí rapaz, como é que o cara se deixa levar por um negócio desse? Ou o cara estuda muito e está ficando meio, sei lá o quê, entendeu? Ou está precisando de uma verdadeira experiência com Cristo. Eu prefiro pensar que falta essa verdadeira experiência com o Senhor, igreja. Não somos, mais uma vez, não somos melhores do que ninguém,
mas estamos comprometidos com Ele. Nós somos o quê? Escolhidos por Cristo. Fomos escolhidos por Cristo Jesus para darmos frutos que permaneçam. Eita Deus! Frutos que permaneçam. Não é o nome da igreja que tem que ser exaltado, não é o nome do pastor, não é o nome da denominação, é o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Estamos te louvando, Senhor. Às vezes eu fico pensando assim, como Deus faz as coisas, né? O cara que se levantava, ia para fora da igreja, ficava na porta. Quando era culto da juventude, que os meninos batiam palmas, ficava lá fora. E hoje bate palma no culto. Não é só o Senhor para fazer isso, gente. Então a gente vai aprendendo a cada dia que a nossa vida vai melhorando à medida na qual nós estamos, de novo, concedendo espaço para o agir do Espírito de Deus e aceitando as transformações que Ele tem para fazer no nosso viver. Deus continuará operando na vida daqueles que estão em Cristo. E qual é o seu objetivo? Que tenhamos um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Eita Deus tremendo, olha só. Aí o cara diz assim, cada peça ruim, difícil, e o Senhor não desiste. É o amor de Deus, é a sua graça infinita, é o seu amor, a sua misericórdia. Quem está acordado pode dizer glória a Jesus. Aí 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, olha só. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Eita Deus! Olha só, tira não, deixa esse negócio aí, por favor. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, refletindo o quê? A glória do Senhor. Então, à medida que a gente vai refletindo a glória do Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Aleluia! Sabe o que é que Deus está dizendo? Não é resultado do seu esforço, mas é o resultado do meu agir, do agir do meu Santo Espírito. Amém? Então, resumindo, Deus faz o quê? Deus usa a sua palavra para que sejamos transformados. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, imediatamente nós somos o quê? Justificados. Aí é o início, a conversão é o início de uma caminhada. Não é o final, mas é o início. A santificação é uma busca pessoal. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo e que estão determinados a viver eternamente na presença do Senhor. Eita Deus! Se a gente não fixar o olhar em Cristo, a gente acha que não vai conseguir, e não vai conseguir mesmo. O olhar tem que estar fixo. Barulho de um lado, barulho de outro. Movimento de um lado, barulho do outro. Olhar aqui. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nunca nos esqueçamos, equipe, de que somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. E não esqueça, o final do trabalhar divino é quando estivermos face a face com o Senhor. Olha, vocês, essa turma bonita, abençoada, jovem aqui, a minha oração é que todos vocês vivam muito mais do que eu já tenho vivido. E eu ainda vou viver um bocadinho.
Pode ser um bocadinho de montão, pode ser um bocadinho de pouquinho, mas eu vou viver. E você dizia, eu também. Dá para pensar. Eu me lembrei de um primo que disse assim para mim: pai, tenha calma. Eu vou ter a minha vida inteira para servir a Jesus. Espera aí, mas primeiro eu tenho que fazer, tem muita coisa para fazer ainda. Coitado. Foi embora tão cedo. E sem Cristo. Agora pensa aí na sua cadeira onde você está. O que é que tem de consertar na minha vida? Pensa aí. Deus, fala assim para o Senhor, me mostra o que é que precisa ser consertado na minha vida. Faz isso. Não deixa para amanhã. Amanhã pertence ao Senhor. Se nós estamos em Cristo, então procuraremos ser justos, procuraremos ser corretos. Eu lembrei agora, Murilo, essa semana, aquela coisa que você foi devolver. Comprou um determinado objeto, colocaram 2. Aí ele foi lá devolver. Eu disse, mas o senhor está vindo devolver? Sim, eu só paguei 1. Estou vindo devolver. A gente não vai ficar com o que não pertence a gente. Olha, não aplique dinheiro que não é seu em nada. Não pegue a parte de Deus e aplique em alguma coisa na sua vida. Não. O dízimo pertence ao Senhor. Se você crê ou não, ó, não é seu. Eu estou dizendo que a Bíblia diz. Eu concluo dizendo, repetindo que a vida passa rapidamente. É como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo desaparece. O tempo pertence a Deus. E somente Ele tem o conhecimento da eternidade. Ele é eterno. Eu tenho dito que servimos o Deus Criador, que nos concede oportunidades para que possamos viver conectados com Ele e submissos ao seu Santo Espírito. Com isso eu resumo tudo que falei. Eu não posso deixar de ressaltar que Tiago nos ensina, e ressaltar mais uma vez, que sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Deus ama você. Deus te ama. Ele quer o melhor para você. Pensa assim: se somente eu existisse, Deus teria enviado seu Filho para que eu tivesse a oportunidade de viver eternamente em sua presença. Amém? Amém, igreja? Fiquemos aqui pelo louvor.